Pessoal, então hoje eu vou fazer mais um exemplo em Prolog, e é um exemplo um pouco diferente. A gente vai usar uma representação gráfica chamada Mundo dos Blocos, e nós vamos ver como detalhar essa representação, que é um desenho, num programa em Prolog. Então eu vou compartilhar a tela e vou fazer passo a passo com vocês. O que nós vamos fazer, então? Aqui eu fiz um desenho chamado Mundo dos Blocos. Nós temos 3 blocos. O bloco A, azul, que está na parte de baixo, que é o maior. Em cima dele, o bloco B, que é um bloco médio, na cor vermelha. E o último da pilha, o bloco C, que seria o menor, na cor verde. Então, nós temos A azul, B vermelho, C verde, A é o grande, B é o médio e C é o pequeno. Então, nós vamos começar o nosso programa em Prolog, a nossa base de conhecimento, que, na verdade, o código-fonte de um programa em Prolog é uma base de conhecimento. Colocando o conhecimento que nós temos sobre o mundo dos blocos. Qual é o nome de cada bloco, qual é a cor, qual é o tamanho. Então, eu vou abrir o SWI Prolog, vou procurar o meu Prolog aqui, programas, e vou criar um novo arquivo. Menu File, New de novo. Lembrem de gravar na mesma pasta que vocês têm o Prolog, para que ele encontre na hora de fazer a execução, que é a consulta. Vai gravar com a extensão .pl, que é a extensão proprietária Prolog Source, código-fonte em Prolog. Hoje é dia 6, então eu vou chamar de aula 06. Abri o editor, então eu vou colocar o que primeiro? Eu vou colocar as informações que eu tenho sobre os blocos. Vou criar um predicado que é o tamanho, lembrem que é tudo minúsculo, né? Tamanho, abre parênteses, A, que é o bloco A, vírgula, grande. O A é grande, fecha parênteses, ponto. Tamanho, a outra linha, né? Abre parênteses, do B, médio. Vou usar sem acento, tá? Tamanho, abre parênteses, B, vírgula, médio, fecha parênteses, ponto. Enter, nova linha. Tamanho, abre parênteses, C, pequeno. Fecha parênteses, ponto. Agora eu vou fazer a cor. A cor do A é azul. Cor, abre parênteses, A, vírgula, azul, fecha parênteses, ponto. A cor do B é vermelho. Cor, abre parênteses, B, vírgula, vermelho, fecha parênteses, ponto. E a cor do C é verde. Cor, abre parênteses, C, vírgula, verde, fecha parênteses. Então, eu estou representando na base de conhecimento, através de predicados, as informações que eu tenho sobre esse mundo chamado mundo dos blocos. Tamanho dos 3 blocos, A, B e C, e a cor dos 3 blocos. A azul, B vermelho, C verde, o A é grande, o B é médio, o C é pequeno. Agora eu vou criar um predicado para dizer qual é a posição deles. O que eu sei? O A está mais embaixo, o B está no meio e o C é o último da pilha. Então eu vou colocar um nome aqui, por exemplo, sobre. Quem está sobre quem? Sobre, abre parênteses, C, vírgula, B. Fecha parênteses, ponto. O bloco C está sobre o bloco B. E sobre B, vírgula, A. O bloco B está sobre o bloco A. Vou fazer, salvar e vou consultar, porque eu já tenho uma base de conhecimento, que ainda não tem nenhuma regra, mas eu já tenho algumas informações que eu posso consultar. Então, File, Save Buffer, eu chamei de aula 06, volto aqui na janela da edição, consulte, abre parênteses, aula 06, fecha parênteses, ponto. Se compilou com sucesso, ele vai mostrar o número de cláusulas que eu tenho nesse meu arquivo, 9 cláusulas, e vai aparecer true. O que eu posso usar? Tamanho, cor e sobre. Ah, eu quero saber o tamanho de todos os blocos que tem. Eu posso colocar tamanho, e eu tenho uma relação entre o bloco e o tamanho dele, né? Então, eu vou usar 2 variáveis. Lembre que as variáveis são letras maiúsculas, né? Tamanho, abre parênteses, vou colocar x letra maiúscula, vírgula y letra maiúscula, fecha parênteses, ponto. Aí ele vai mostrar, x é A, tamanho é grande. Como é que o Prolog faz a consulta? Ele faz na ordem como nós colocamos no arquivo. Então, ele vai mostrar naquela ordem que eu tenho, qual é o tamanho que eu coloquei primeiro. A é x, y é grande. Se eu der ponto, ele termina a consulta. Se eu apertar ponto e vírgula, ele vai buscar mais. X é B, y é médio.
Então, o bloco B é médio. Ponto e vírgula de novo. X é C, Y é pequeno. Acabou. O que mais que eu tenho? Cor. Quero saber as cores dos blocos. Cor, abre parênteses, X, vírgula, Y, letras maiúsculas, que são variáveis, fecha parênteses, ponto. A é azul. X é A, Y é azul. Ponto e vírgula, bloco B é vermelho. Ponto e vírgula, bloco C é verde. Mas eu quero saber a cor de um bloco específico. Eu posso fazer essa consulta. Cor, A, vírgula, e aí uso uma variável, X, por exemplo, letra maiúscula. Cor, abre parênteses, A, vírgula, X, fecha parênteses, ponto. X é azul, a cor do A é azul. Se eu colocar um bloco que não existe, por exemplo, eu quero saber a cor do bloco D, que não tem. Cor, abre parênteses, bloco D, vírgula, variável X, para saber a cor desse bloco D. Fecha parênteses, ponto. Falso. Ou seja, uma informação que ele não tem. Não é um erro, porque significa que eu não tenho na base de conhecimento uma informação de cor para um bloco chamado D. Eu poderia colocar, tá? Eu quero saber quem está sobre quem. Eu posso colocar assim, ó, sobre, abre parênteses, X maiúsculo, que é uma variável, vírgula, Y maiúsculo, que é outra variável, fecha parênteses, ponto. C está sobre B, ponto e vírgula, B está sobre A. Então, eu fiz só algumas consultas para saber, para verificar o que eu tenho na base de conhecimento. Vamos criar algumas regras agora. Eu vou voltar aqui na janela da edição. Por exemplo, eu quero saber qual é o bloco que é o mais alto. Então, eu tenho ali A, B e C. Claro, se eu olhar o desenho, eu sei que o C é o mais alto. Mas aqui eu tenho um código-fonte onde eu não tenho desenho. Eu estou só escrevendo com predicados, com fatos, informações sobre um desenho e estou como se eu estivesse criando um desenho na minha imaginação, porque o desenho não está aqui dentro do Prolog. Então, vamos supor que eu vou criar uma regra que é mais alto. Mais alto, tudo junto, abre parênteses, uma variável qualquer, x. Um detalhe importante para vocês não errarem quando forem fazer uma regra. Antes dos dois pontos e o tracinho, tem que ter um espaço depois também. Então, eu quero saber, por exemplo, se uma variável x é o bloco mais alto. Então, mais alto, abre parênteses, x, letra maiúscula, fecha parênteses. Espaço, dois pontos, sinalzinho de menos, que é o tracinho, espaço. Para ele ser mais alto, é o bloco que está sobre o B, né? A, B, C. É o C que é mais alto. Então, eu vou usar o predicado sobre. Sobre x, letra maiúscula, que é a variável, vírgula, B, letra minúscula, que é o bloco B. Fecha parênteses, ponto. O que eu estou dizendo aqui? Ó? X é o mais alto se x estiver sobre o B. Qual é o meu bloco mais baixo? Mais baixo. Mais baixo de uma variável qualquer x. Eu sei que o mais baixo é A, tá? Então, mais baixo, abre parênteses x, mas eu não quero colocar a resposta aqui, eu quero que a regra me dê a resposta, né? Porque na hora de eu consultar, eu posso perguntar assim, ó, mais alto é o A, mais alto é o B, mais alto é o C, e aí o Prolog, meu código-fonte em Prolog vai me dizer qual é o mais alto, se é correto ou não. Mais alto, abre parênteses, x, letra maiúscula, fecha parênteses, espaço, dois pontos, sinal de menos, que é o tracinho, usar de novo o predicado sobre. Ao mais alto, desculpa, agora mais baixo, a gente fez o mais alto, né? O mais baixo eu sei que é o A, que é maior. Para ele ser mais baixo, o B está sobre ele. Então, B, vírgula, letra maiúscula, X. Como é que eu leio essa regra? X é o mais baixo, C, o B está sobre esse X. Tá, eu fiz o mais alto e fiz o mais baixo. Agora eu posso fazer o meio, por exemplo, no meio. Vou chamar de no meio. Abre parênteses, X, letra maiúscula, fecha parênteses, espaço, dois pontos, tracinho. Para saber se está no meio, o que está no meio? O C está sobre aquele que está no meio. Então, sobre C, vírgula, letra maiúscula, X, fecha parênteses, ponto. Como é que eu leio isso aqui? X está no meio, C. C está sobre um X qualquer, que é a variável que eu vou colocar. Agora eu quero testar. Nós fizemos o predicado mais alto, mais baixo e no meio. Cada um deles com uma variável que eu vou testar. Vou fazer file, save buffer, vou voltar na janela anterior e vou consultar. Se vocês não querem digitar de novo, vocês podem usar a seta para cima no teclado e ele vai voltando os comandos anteriores, tá? Se quiser digitar de novo, não tem problema. Consulte, abre parênteses, aula 06, fecha parênteses, ponto. Compilou com sucesso, true. Agora eu posso testar de novo aquilo que a gente testou antes, né? Tamanho, cor, mas não é o que eu quero testar. Eu quero, por exemplo, testar o mais alto. Mais alto, eu vou perguntar se o mais alto é o A. O bloco A, letra minúscula. Mais alto, abre parênteses A, fecha parênteses, ponto. Falso. Mais alto é o bloco C. Mais alto, abre parênteses, C, minúsculo, minúsculo, fecha parênteses, ponto.
True, verdadeiro. Vou perguntar quem é o mais baixo. Ah, mas eu não quero colocar a letra. Mais baixo é o C, mais baixo é o A. Eu quero que ele me diga qual é o mais baixo. Eu uso uma variável. Mais baixo, abre parênteses, um X qualquer em letra maiúscula, fecha parênteses, ponto. X é o A é o mais baixo. O que é que está no meio? Meio, eu botei no meio, né? No meio, abre parênteses, um X que é uma letra maiúscula, que é uma variável, fecha parênteses, ponto. No meio está o B. Ah, eu quero saber se no meio é o A. No meio, abre parênteses, letra minúscula, que é o bloco A, fecha parênteses, ponto. Falso. O A não está no meio. Então, eu posso consultar usando uma variável, e aí o Prolog vai me trazer uma resposta, se houver resposta para aquela variável, ou eu coloco o nome do bloco. E daí, quando eu coloco o nome do bloco, A, B e C, eu uso letra minúscula. Por exemplo, vamos supor que eu quero fazer agora uma regra que vai dizer qual é o maior. O usuário diz dois blocos, A e B. Aí ele quer saber qual é o maior. Eu sei que o A é maior, porque ele está embaixo, né? Aí o usuário coloca A e C, qual é o maior? B e C, A e B. Então, eu vou criar uma regra maior. Qual é o maior entre dois blocos? Maior, abre parênteses, X maiúsculo, vírgula, Y maiúsculo. O que eu quero dizer aqui? Eu vou fazer a chamada para essa regra passando dois valores. Eu posso colocar o nome do bloco, eu posso colocar a variável. Então, maior, abre parênteses, variável X, vírgula, variável Y, fecha parênteses, espaço. Dois pontos, sinal de menos que é o tracinho, espaço. Para saber quem é o maior, eu vou usar o predicado tamanho. Então eu vou pegar primeiro o tamanho do X, ó. Tamanho X, vírgula, vou guardar numa variável. Não sei que variável eu vou botar, por exemplo, X1, tamanho, vou botar tam, T-A-M, tudo maiúsculo. Como é que eu sei que o X é o maior? Se o tamanho do X for o grande, ele é o maior, tá? Então, tam igual a grande, lembre que o tam é maiúsculo, igual o grande é minúsculo. Então, eu vou buscar o tamanho de X, vírgula, que é E. Se o tamanho for grande, eu sei que o X é o maior. Então, eu vou escrever write, escrever, parênteses, a variável X, vírgula, write e uma mensagem, abre parênteses, apóstrofo, é maior. Apóstrofo. Só que eu estou fazendo só o X, né? Quer dizer, quando o X é o grande. Tá, mas eu tenho. Quem é o maior? Se o usuário perguntar entre A e B, o A é o maior. Se o usuário perguntar entre A e C, o A é maior, porque ele é o tamanho grande. Mas se o usuário perguntar, por exemplo, entre o B e o C, o B é maior. Se o usuário perguntar entre o C e o A, então eu tenho todas as possibilidades, eu fiz só uma, que é quando o X é o grande. Então eu vou usar um ou. Eu fiz aqui toda a regra para saber se o primeiro é maior, vou botar um ponto e vírgula no final, que é um ou. Então agora eu vou testar a outra possibilidade. Vamos supor, por exemplo, que o usuário queira saber se o maior é o B ou é o C. O B é o médio e o C é pequeno. Então não é o caso de ter o grande. Então eu vou pegar o meu predicado tamanho, vou colocar x, tam, eu posso usar a mesma variável, porque eu estou fazendo um ou e eu não preciso dessa variável. Lembre que a variável em Prolog não é a mesma coisa de uma variável numa linguagem imperativa, né? Ela guarda o valor, instancia o valor naquele momento, como se fosse um objeto, depois que termina essa regra, aquela variável não tem mais esse valor. Então, x, tamanho de x, tam, duas variáveis. Aí eu vou testar. Se o tam for médio. Então, se o x tem tamanho médio e o outro tem o tamanho pequeno. Então, eu vou ter que pegar de novo. Tamanho, que outro? É uma pergunta entre x e y, né? Quando eu criei a regra, eu coloquei maior, abre parênteses, x, vírgula, y. Qual é o tamanho de y? Y, vírgula. Agora eu não posso usar o tam, porque eu estou usando na mesma linha. Essa variável tam tem que criar outra. Tam1, tam2, tamanho. Eu vou chamar de tam1. O tamanho de y eu vou guardar em tam1. Se o tam1 for igual a pequeno, o que eu sei? X é médio e o y é pequeno, então, qual é o maior? Write, o maior é o médio, e o médio é o x. Então, write x, vírgula, write, abre parênteses, apóstrofo, é maior.
caso o x é maior. Ponto e vírgula, um ou. Tá, então eu fiz. Se o x for grande, ele é o maior. Ponto. Se o x for médio e o y for pequeno, então o médio é maior. O terceiro caso, se o maior não é o grande e também não é o médio, seria o maior ser o pequeno. Que não faz muito sentido, né? Porque só tem 13, né? Isso nunca vai acontecer. Mas se eu quiser fazer aqui a regra, eu posso escrever. Ah, se não é o grande ou médio, o próximo só pode ser o y maior. Mas eu posso eliminar essa regra, não tem sentido fazer ela, porque eu sei que o c nunca vai ser o maior, ele é o menor de todos. Ah, eu quero saber se o c é maior que a. Não. Eu quero saber se o c é menor que b. Não, mas eu posso colocar aqui, ó, ponto e vírgula. Ah, se não for nenhum desses dois, então o maior é o y. Right, abre parênteses, y, fecha parênteses, vírgula, right é maior. Lembre que a mensagem é maior está entre apóstrofo. Vou salvar, ver se a gente não cometeu nenhum erro aqui de digitação. Vou voltar na tela anterior e vou consultar de novo o meu programa para ver se ele não tem nenhum erro de sintaxe. Ó, eu cometi um erro aqui, ó. Ah, o que eu fiz aqui, ó? Ele mostrou um erro na linha 16, ó. Eu, sem querer, botei 2 vírgulas aqui no final. Tá ali o erro, eu não tinha visto. Apagar essa vírgula. Ó, as variáveis ficaram em cor vermelha. O nome do predicado fica num vermelho negrito, as variáveis ficam num vermelho não negrito. O right fica em azul, a mensagem entre apóstrofo também fica em azul. Vou salvar de novo. Vou voltar para a tela anterior e vou consultar de novo. Agora eu tenho 13 cláusulas, true, compilou com sucesso, eu posso testar aquilo que eu fiz antes, né? Mais alto, mais baixo, no meio, tamanho, cor, sobre. Ou agora eu posso testar o maior, por exemplo, ó, maior, abre parênteses, saber qual é o maior entre A e B. A, vírgula, B, fecha parênteses, ponto. A é maior. Ah, eu quero saber o maior entre A e C. A é maior. Eu quero saber o maior entre B e C. B é maior. Ah, eu quero testar com variáveis. Maior, abre parênteses, variável x, vírgula, variável y, letra maiúscula, né? Fecha parênteses, ponto. A é maior quando x é A, ponto e vírgula. E, nesse caso, B é maior quando x é B e y é C, tá? Então, aqui no caso, quando eu coloco a variável, ele vai tentar buscar as possibilidades que ele encontrou. Aqui, então, ele colocou A é maior, que é uma possibilidade, B é maior. E a terceira possibilidade é quando o C é maior. Esse G283 que está aparecendo aqui é como se fosse uma variável temporária, tá? Então, o que eu tenho de possibilidade? Ó? Eu tenho a possibilidade do A ser maior, do B ser maior, e a terceira possibilidade não existe, né? Porque não tem como o C ser maior. A gente colocou ali na condição, né? Mas essa é uma condição que não vai existir, né? A é grande, B é médio, C é pequeno. Quando eu comparo dois deles, ou é a maior, ou B é maior. O C nunca vai ser maior. Então, a gente até pode tirar essa linha aqui que não vai ter problema nenhum. Tá? Essa última linha, right, y, right é maior, ela não faz sentido. Então, eu vou salvar esse vídeo para vocês, e depois eu vou fazer mais um outro exemplo. Esses exemplos, eles não são aqueles que eu mandei pelo fórum. Ontem eu mandei 2 exemplos com comentários de outros códigos, e também não são os do exercício 5, são exemplos para vocês irem treinando, para ter outras ideias de como fazer uma base de conhecimento em Prolog e como testar essa base de conhecimento.